Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. No que acredito? No Jesus histórico, na decolonização teológica, na manipulação das narrativas, no analfabetismo funcional, na capacidade do ser humano de elaboração de uma exegese hermenêutica porcas, na priorização da ganância humana em sua fome insaciável por poder. No que acredito? Que sem contexto não se interpreta a vida, nem se interpreta texto. Que poder corrompe, que dinheiro compra corações, vontades e consciências, que facilmente matamos em nome de nossas crenças e subjetividades, que a vida é única e o tempo é ilusão. Essa reflexão eu escrevi em setembro de 2020, em plena pandemia. E escrevi depois de muitos questionamentos e depois de ter sido convidada a não mais lecionar numa faculdade teológica denominacional protestante. Muitas pessoas que já me conheceram pessoalmente na história, na vida, há anos, acabam me encontrando nas redes sociais hoje e me tratando como se me conhecessem. Mas se você me conhece há anos atrás, de outros tempos, de outras vidas, no sentido de outras histórias, outros momentos, você não me conhece de fato. Porque cada pessoa muda, as experiências, os traumas, a vida em si, ela nos transforma. Não tem como dizer que se você me conheceu há 10 anos atrás, você sabe quem eu sou hoje. Muita coisa aconteceu. Muita água já passou por debaixo dessa ponte. E se nós não mudamos, se não somos capazes de nos arrepender das coisas que fazemos e percebemos que maltratam as pessoas, que violentam vidas, que violentam sentimentos, que silenciam vozes em volta de nós, se nós não somos capazes de nos arrepender dessas atitudes, dessas posturas, desses posicionamentos, nós não somos capazes de viver. A mudança faz parte da vida. E a única coisa que não muda é a necessidade de mudança. Então, cada vez que eu faço uma postagem, me expresso um sentimento ou explicito algo que tenho estudado, sou questionada. No que você acredita? Perdeu a fé? É desigrejada? Mudou de religião? Virou incrédula, ateia? Virou um demônio? Virou qualquer coisa nesse sentido? É louca, desvairada? A única coisa que eu consigo responder para quem me questiona esse tipo de coisa é que hoje eu me defino como agnóstica. Se você pesquisar o sentido do termo, vai descobrir que tem muito a ver com quem tem mais perguntas do que respostas. Não significa que não creio. Não significa que não tenho bases de fé ou práticas éticas de espiritualidade. Significa apenas que eu não me meto mais
a dizer que tenho respostas para coisas que sobre as quais não há certezas absolutas. Significa que hoje eu não me atrevo mais a dizer que sei explicar sobre algo divino, transcendente, além de mim, porque nem eu mesma consigo me conhecer plenamente. Significa que eu me recuso a me dizer dona da razão, dona da verdade, e me recuso a definir o indecifrável. A respeito da figura de Jesus, sobre quem já preguei tantas coisas, já ensinei tanto, depois de 25 anos como missionária, como colonizadora, como professora de Bíblia, hoje eu consigo afirmar coisas a respeito do Jesus histórico e afirmar o que afirmam sobre ele. Nada além disso. Eu acredito que é possível, sim, uma decolonização teológica. Mas não acredito que isso se dê dentro de instituições. Porque elas estão comprometidas com seus dogmas, com suas doutrinas, com as suas tradições. Hoje eu acredito que é possível manipular narrativas, inclusive narrativas dos textos sagrados. Acredito que toda tradução é uma interpretação e que por isso questionar é legítimo. Acredito no analfabetismo funcional, até mesmo daqueles que têm título de doutor. E tenho muitas certezas a respeito da capacidade das pessoas de fazer uma interpretação completamente desequilibrada. Acredito que a exegese, que a maior parte dos grandes teólogos famosos por aí, é construída sobre dogmas e não sobre o texto. É construída para atender aos interesses de denominações. Acredito que a gente não pode subestimar as pessoas em sua sede de poder, porque isso define a prática e a forma como ensinam. Eu acredito que nada deve ser interpretado sem contexto. Por isso, uma postagem, uma fala, uma roupa, tudo precisa ser analisado. E antes de qualquer juízo de valor é preciso entender o contexto, entender o pano de fundo. Fazer afirmações sobre pessoas, sobre materiais, sobre qualquer situação, sem compreensão, é leviano, é irresponsável. Eu acredito hoje que poder corrompe e que toda pessoa que se vê, que se enxerga à frente de um grupo pode simplesmente destruir as pessoas por causa da sua ganância, do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Eu acredito que grande parte dos líderes nas igrejas hoje são narcisistas, compulsivos, que não sabem trabalhar nos bastidores, mas que precisam de palco e de microfone. Eu acredito que dinheiro compra corações, vontades e consciências, sim, porque para não perder emprego, muitos comprometem a própria consciência, a própria ética. Muitos comprometem o que acreditam e o que entendem para não perder um salário mensal,
para não passar necessidade. Eu acredito que com muita facilidade impomos as nossas crenças aos outros e assim violentamos a identidade de muitas pessoas. Eu acredito que a vida é inigualável, que o agora é o que conta, que todos os meus erros passados necessitam de reparação em atitudes, não em palavras. E que tempo, contagem de tempo, é uma forma que criamos para acalmar a nossa ansiedade, o nosso coração. Mas a vida é muito mais do que isso. E tudo o resto, toda a necessidade de explicação, de justificativa, toda a satisfação que me pedem, é vazia. É vazia porque nada é de graça. Todas as vezes em que pessoas publicaram que estavam dispostas a me ajudar, em algum momento, de alguma maneira, eu precisei pagar por isso. Então, das muitas vezes que eu penso a respeito do que eu creio hoje, tem muito mais a ver com a prática da vida do que abstrações vazias que servem apenas para me acalmar. Eu vejo tanta gente falar em nome de Jesus, de um Cristo, de suas crenças, de outras entidades, e mesmo assim não terem tato para perceber que sua vida não que a vida das pessoas não gira em torno do que elas creem. Há tanta coisa que a gente precisa pensar sobre o que cremos de fato, né? E a nossa verdadeira fé, ela só existe na prática. Não são discursos, não são músicas bonitas, não são palavras que a gente repete para não se sentir vazio. Na prática, cada um busca seu próprio interesse e pisa nos outros em nome do seu Deus. A única coisa que eu busco hoje é não fazer isso. E se eu errar, vou continuar tentando reparar e ensinar diferente do que eu ensinava antes, para fazer o menos estrago possível. É nisso que eu acredito.